Bom dia, pessoal. Boa noite para quem é da aula de sexta, tá? Então, estou começando aqui a gravar essa aula que é um pouco diferente, vai ser uma aula de exercícios, tá? E uma aula de instrução também, onde eu vou mostrar eu defini uma referência, um referencial básico, tá? Para a nossa disciplina, tá? E que eu possa disponibilizar, né, para vocês, tá? Então eu vou mostrar o livro 2 do Manual de Técnicas de Pavimentação, que foi um colega de vocês da outra turma que disponibilizou até, tá? E o Manual do DENIT de Estudos de Contagem de Tráfego, tá? É muito importante esses 3 livros, então, um que eu já havia falado, mais esses 2, e mais uma série de vídeos que eu estou buscando para vocês para tentar, enfim, transmitir alguma praticidade para vocês, tá? Eu queria também ressaltar a importância de assistir às aulas, tá? Eu mudo, se for possível, estou tentando mudar assim para tornar ela mais atrativa. O fato de eu deixar ela gravada, eu procuro deixar para quem não, tá? Não significa que não precisa, tá, assistir a aula, tá? Porque sempre rola algum detalhe, vocês podem tirar dúvidas, tá? Então aqui eu vou apresentar hoje exercício sobre estudos de prioridade. O que são estudos de prioridade, então? Tá? Estudos de prioridade. Por que prioridade? Prioridade quer dizer onde que a gente vai botar os recursos, tá? A gente tomador de decisão. Tá? Muitas vezes o engenheiro ou é assessor ou é o tomador de decisões. Tá? Então a gente tem que avaliar se determinado projeto vai trazer o retorno, porque as obras de transporte são obras caras e obras públicas, né? Então a gente vai saber se vai trazer o retorno do investimento em tempo hábil, tá? Esse tempo hábil é relativo, isso aí influi aspectos políticos, aspectos, enfim, tá? Financeiros, tá? Que é tu ter disponibilidade de recursos ou não, tá? E tudo o que influi, ó. Então a gente tem uma análise custo-benefício. O que é uma análise custo-benefício? Basicamente é uma análise de disponibilização, é um fluxo de caixa, tá? Da entrada e saída de recursos, tá? No caso, em um projeto, tá? Então, um projeto de cunho social, um público, ele tem que se pagar, tá? Em quanto tempo que ele se paga, tá? Isso é relativo e isso depende da análise que a gente faz, tá? Por exemplo, se a gente está comparando aqui, ó, isso aqui é um fluxo de caixa, isso aqui é um investimento aqui, onde tu tem que fazer um investimento no ano 0, quando tomou a decisão, de 6 milhões, tá? E esse tipo vamos dizer assim, pode ser uma estrada, pode ser, tá? Ele vai te dar 1,5 milhão, um conjunto de estradas, 1,5 milhão de manutenção por ano, tá? Logicamente no ano 0 ele não tem, tá? Só que pressupõe-se aqui, ó, esse ano 0 aqui, que tu vai fazer obra, isso é uma obra, né? Então, tá, por simplificação a gente usa isso aqui, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente, isso aqui é assim, 0, 1, 2, tá? Pode ser o 0 aqui, a obra pode durar 24 meses, tá? Isso aqui tu não vai ver aqui. Isso aqui a gente vê no benefício, que geralmente o projeto durante a obra ele não traz o benefício que deveria. Tá? Ou traz parte do benefício. Por exemplo, a estrada, enquanto está em obra, ela não traz o benefício dela. Tá? Então, qual é a diferença que tem dos outros estudos? Tá? Basicamente, não tem nenhuma. Tá? É a peculiaridade do nosso benefício aqui que depende de ter gente utilizando. Então, por que isso aqui é importante? Aqui em Rio Grande, mesmo em várias cidades do Brasil, principalmente no interior, tá?
a gente não tinha nenhum critério para fazer obras. Quando eu era menor, assim, Rio Grande tinha problemas de calçamento, porque a gente calçava em cima do nosso terreno, que é um terreno que não... Enfim, se tu calçar em cima do terreno, ele seria a base, né? Não serve como base, é um terreno muito inapropriado. Tá? Então, problemas sérios de calçamento em ruas principais, ruas arteriais, ruas estruturais, como chamam. Tá? E a rua da minha escola, por exemplo, era uma rua, um gabarito estreito, tá? E uma rua basicamente habitacional e sem fluxo e asfaltada. Eu digo, pô, isso não pode dar certo, isso, tá? Isso não pode dar certo. Tá? E não estava mesmo, tá? Ela beneficiava só os skatistas da rua. Tá? Então, tu tem que ter um benefício, ó, para esse custo aqui que tu vai ter, que esse custo aqui, ó, ele é assim, ó, qual é o custo de um projeto? O custo dele é no fim da vida que tu vai saber, tá? Porque tem manutenção, tá? Tu podia ter outros desembolsos aqui, ó. Mas, de qualquer maneira, o que fica claro aqui? Que a gente está lidando com tempo, tá? E tempo é dinheiro, tá? Tempo é dinheiro. Atrasa a obra, tem multa, tá? Se tu adianta, tu tem um adiantamento do cronograma, por exemplo, tá? Esse troço aqui não vai corresponder a um ano, no ano 1, que é o ano que vai te, teoricamente, trazer retorno, tá? Pode ser ano 2 também, tá? Então, tu tem que ter uma taxa de juros ou taxa de capitalização. O que é taxa de, que é a taxa de juros? O que é isso? Por que quando a gente vai comprar a prazo teria um acréscimo? Hoje em dia o nosso sistema econômico está tão capitalizado que não existe mais isso, tá? É difícil a gente conseguir comprar à vista, ou pelo menos ter o desconto da compra à vista, tá? Então, na verdade, tem um juro embutido, tá? O cara vai fazer a compra. Aí, em vez de ter esse P aqui no início, aqui, esse pagamento inicial, tu não paga, tu só paga as prestações, tá? Então, o que acontece? Pelo fato de tu dividir, vamos dizer que tu divide o valor, esquece esses 6 milhões aqui, tu dividir o valor em 10 prestações aqui, vai fazer o quê? Tá? Vamos dizer que é 1.000 e vai dar 100 por mês, tá? E não vai ser 100, tá? Por quê? Porque 100 aqui, ó, se eu pagar tudo aqui é uma coisa, se eu pagar 100 aqui, depois 100 ali, 100 aqui, 100 aqui, na verdade, esse valor tem um peso menor. Eu estou jogando para o futuro, entende? Então, tá, vamos fazer o oposto agora. Quando a gente pede o desconto, quando a gente, não, eu quero pagar à vista. Tá? O cara te dá o preço já assim, ó, 1.500, que já está com o juro embutido. Eu quero pagar à vista. Aí cada valor desse aqui que tu traz para cá, ele tem um decréscimo, tá? Então, aqui é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos calcular uma taxa de juros, tá? Que a gente vai usar exponencial aqui, tá? Que é o mais usado. Tá? É o chamado juro composto. Tá? E, bom, de custo... Ó, então, é isso que eu estou falando aqui, ó. Então, como a gente envolve valores financeiros, é necessário que se corrija o impacto por meio da taxa de juros. É aquilo ali, tá? No fluxo atual, o custo anual de 1.500 deve ser corrigido a partir do ano 1, tá? Porque ele surge no ano 1. E os 6.000, tá? Já está no presente, no ano 0. Então, ele não precisa de correção nenhuma. Tá? Então, a indisponibilidade de recursos obriga o engenheiro a avaliar esse determinado projeto, tá. Ó, os benefícios. Tá? Aqui a gente falou de... Tá? Repetir aquela primeira aqui. Tá? Estudo de prioridade. Continuação, então, tá? Então, o que eu já mostrei aqui, tá? E, bom, aquilo ali é o custo, tá? Pode ser mais complexo que aquilo ali, podia ter várias entradas de caixa ali, tá?
E os benefícios, tá? Eles aqui, essa é a complicação, um pouco mais difícil, tá? De uma obra de transporte, de um modo geral. Tá? Eles são, primeiro, em função do o número de veículos, tá? E da magnitude dos benefícios obtidos pelos diversos tipos de veículos. Tá? Então, é em função do número e da magnitude dos benefícios obtidos pelos diversos tipos de veículos. Por que isso? Tá? Essa tabela aqui abaixo, aqui, tem várias tabelas. No livro que eu recomendei para vocês, no volume 1, na primeira parte, nas generalidades ali, eles apresentam várias tabelas desse tipo aqui. Ó, tá? Então, tu tem um caminho de terra aqui, tá? Uma estrada de terra. Tá? Então, tu vai pegar e vai botar com asfalto. Tá? Nesse caso aqui, asfalto é base 100. Tá? Mas ele, comparado com o concreto de cimento, ele não é base 100. Tá? Tá? E note assim que é diferente o caminhão. Tá? O caminhão é mais sensível a uma estrada deformável porque ele tem mais peso. Tá? Ele vai provocar uma deformação maior. Tá? Então, ele vai ter um consumo maior. Tá? Esse aqui é o índice de transporte. Tá? Generalizado, vamos dizer assim, considera o consumo de combustível, tal, pneus, enfim. Tá? Tem tabelas que ele considera só o consumo de diesel, tá? O combustível, tá? Outras só desgaste, tem outras que são mais completas. Tá? Pintura negra sobre estrada nivelada é quando faz a base só e a parte de cima, assim, é uma pintura, quer dizer, é um asfalto meio medíocre. Tá? Tá? Então, os benefícios eles são dessa forma que vocês viram ali que o custo tá, tá, ele é contínuo ao longo do tempo. Ele podia não ser até, tá? Se fosse se fosse por exemplo, que o custo de manutenção, que é normal, fosse aumentando. Tá? Começasse bem pequenininho, fosse aumentando, tá? Mas mesmo assim ele ia ser bem definido, tá? Em função só da taxa de juros. Esse aqui na vida real, tá? Na previsão, ele vai dar também um gráfico com um certo formato que vai ser fixo. Tá? Mas por que ele tem esse formato aqui? Porque isso aqui é uma interação, ele podia ser diminuindo, tá? Isso aí depende que aqui a gente tem duas taxas, tá? Por quê? Porque isso aqui, cada valor desse aqui, nota que no zero ele não tem nada. Por que no zero não tem nada? Porque segundo o cronograma anterior, tá? O projeto só vai começar a render mesmo no ano 1, tá? Segundo a informação do problema, tá? Pela maneira que ele está sendo analisado, tá? Por quê? Porque senão, tá? Esse fluxo começaria só no ano 2, tá? 0, 1, 2, começaria aqui. Tá? Ele começou aqui no ano 1 já. Tá? Significa que isso aqui é comum em pedágio, tá? Tu comprou aqui e já está ganhando, tá? Porque no fim do período é que vai vir o benefício, tá? Então, o benefício poderia vir a partir do segundo ano, tá? Ou ser pequeno aqui e depois aumentar, porque a estrada estava meio em obra, tá? Mas isso aqui vai ser um volume, sei lá, 12 mil veículos, multiplicado por um benefício, tá? E esse benefício aqui, qual é a diferença do caso de um pedágio, tá? O pedágio, no caso de uma obra que não é pedagiada, que é o governo que paga, tá? Então, tá? O estudo é o mesmo, tá? Só que o pedágio é uma coisa mais exata, né? Porque o pedágio ali, claro, tu pode estabelecer mal, tá? Tu faz o teu custo, tu estabelece um valor de pedágio por eixo, como eu vou mostrar para vocês, tá? E aí tu multiplica pelo volume, tá? Com o volume esperado, nas proporções de cada veículo, de carga, tá? E ele vai dar uma coisa assim. Tá? Por que ele vai dar uma coisa assim? Porque eu vou calcular uma tarifa. Tá? A tarifa no ano 0, que eu estou calculando. Depois, quando eu vou jogando ela para o futuro, lá,
dependendo da taxa de juros, ela pode variar bastante. Então, como eu estou multiplicando uma tarifa por uma coisa que está crescendo, tá, que é o volume, outra coisa que está diminuindo, tá, que é os juros, porque eu estou trazendo para o presente. Tá? Então, o volume tu não vai trazer para o presente, tu vai trazer ele pelo presente, tu vai trazer ele, é diferente, ele vai vir aumentado, ele é crescente ao longo do tempo. Tá? Então, tem um jogo aqui, vai ter um jogo entre a taxa de juros e a taxa de crescimento. Aí tu vai mostrar qual é o formato disso aqui. Tá? Mas ele é bem determinado também da mesma maneira. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, o benefício em cada ano é função do fluxo no período e do benefício médio de cada usuário. Tá? Então, aquela tabela ali, lembra? Então, por aquilo ali, a gente pode estabelecer, tá, um custo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Em um programa de concessão, existe uma concessionária A que administra uma malha de 600 quilômetros. Eu peguei e fiz mais ou menos aqui a Ecosul, aqui, tá? Tá, que tem o polo de Pelotas ali. É mais ou menos isso aqui, tá? O resto é chute, tá? O resto é notícia de jornal, que eu vi que nem faz muito sentido, tá? Então, mas, tá? A gente pode experimentar se isso aqui é bom, é verdadeiro ou não, a gente pode brincar com isso aqui, tá? Então, qual é a lógica aqui? Nós vamos usar o pedágio em vez de usar o benefício por veículo, tá? Por quê? Porque o pedágio é assim, ó, é real. O cara, bom, eu investi tanto, e se eu cobrar esse pedágio aí, eu recupero o meu investimento. Então, tu pode fazer simulações. Tá? Então, volume de veículos, 12 mil veículos por dia. Tá? É mais ou menos o volume que tem a nossa estrada aqui, anual. Tá? É mais ou menos isso aí. Tem um pouco mais do que isso. Tá? Eu não posso afirmar, porque quando eu fiz a contagem, fatores me obrigaram a fazer a contagem num período que não era o período de pico. Tá? Mas... tá? Por isso mesmo que eu acho, ele deu em torno disso aí, 10, 11 mil. Tá? Então, acho que tem períodos que dá muito mais veículos, tá? No verão. Tá? Bom, aí eu peguei aqui, ó, eu não botei esse valor aqui, ó, R$11,8. Depois teve um monte de modificações. Tá? E na contagem aqui, ó, deu isso aqui, ó, 17% de veículos de 2 eixos, 23% de 3 eixos, 20% de 4 eixos, 25% de 5 eixos, 6% de 6 eixos, tá? 6% de 7 eixos e 3% de 8 eixos, tá? Ou mais. Tá? Aí eu usei essa tabela aqui, ó, tá? Essa tabela aqui é de um dos manuais que eu pretendo mostrar ainda aqui nesse clipe aqui, ou pelo menos, tá? Que eu vou passar para eles. Eu gostaria de passar em aula, tá? Mas depois os colegas passarem para vocês, tá? Através do próprio Meet, tá? Passando um link do Drive, tá? Seria o ideal. Então, aqui, ó, significa isso aqui, ó, é um multiplicador. Ó. Tu tem a tarifa do carro, tá? Aí tu tem esses outros aqui, ó. Automóvel com reboque, multiplica por 4. Tá? Caminhão com reboque, multiplica por 4. Tá? Por 5. Tá? 6. Eu não sei se eles cumprem essa coisa aqui, tá? Porque isso aqui é uma sugestão. Tá? Porque eles têm aqui até moto, tem pedágio que não cobra moto, muito menos bicicleta a motor. Tá? Mas o multiplicador seria meio. Tá? Então, eu vou aqui, por exemplo. Então, em um programa de concessão, existe uma concessionária A que administra uma malha de 660 quilômetros de rodovia.
mais ou menos a nossa malha aqui do sul aqui. Nesse total existe uma praça de pedágio a cada 65 quilômetros, é mais ou menos o que existe aí também. E o investimento inicial na outorga foi de 9 milhões. E o investimento anual na malha é de 8 milhões. Em quanto tempo o projeto se pagará se o volume médio diário anual é de 45 mil veículos? Vamos mudar aqui, vou botar 12 mil veículos por dia. Tá? Não importa isso aqui, da maneira que a gente vai fazer, não importa. Tá? Então, 12 mil veículos por dia. Os veículos de passeio correspondem a 53%, com um pedágio de R$ 11,8. Tá? Eu vou utilizar uma tabela que tem uma relação aqui, uma tabela de um livro que eu vou mostrar para vocês depois aqui, né? Mais tarde, quando for conveniente, que é um livro do Denit, que é um manual de contagens. Então, aqui ele faz uma relação entre o número de eixos e o multiplicador da tarifa. Tá? Estou usando isso por conveniência para estabelecer os outros valores de tarifa. A maioria das vezes eu considero o valor lá da praça de pedágio. Então, eu vou utilizar aqui umas ferramentinhas aqui para ajudar na explicação. Seria uma forma aqui para fazer um fluxograma. Depois isso aí fica tudo bagunçado porque eu fico mexendo, né? No Zoom ele vai bagunçando, tá? Mas se eu tivesse feito numa vez só, por exemplo, num trabalho, que serviria. Corresponde, então. Eu estou botando, enquanto isso dá para a gente meditar, ano a ano. Tá? Então, dei cuidado para deixar na distância legal, depois eu, no fim, começa então, ali, ó. Cada flechinha dessas, quando ela vier para o presente, se juntar com a flecha grande ali, tá? Que é a visão que a gente quer ter. Isso aí, por exemplo, é hoje, 2020, tá? Onde está a flecha grande. Tá? As outras flechinhas, aquilo ali, são coisas que vão estar em 21, 22. Tá? Ou tá, a flecha grande está no... podia estar no 20, eu fiz a contagem hoje. Tá? Tá? Eu tenho uma taxa, tá? Se eu for começar o ano que vem, eu entreguei o projeto, não preciso fazer uma contagem o ano que vem. Tá? Eu tenho que saber qual é a taxa de crescimento do fluxo, mais ou menos. Tá? O que eu tenho que ter muito bem é aquele percentual ali de eixos. Tá? Tá? Porque, principalmente por causa do dimensionamento 1, 2, 3, 4, do pavimento futuro. 6, 7, tá? 8, 9, 10. Principalmente por causa do dimensionamento futuro, porque cada número de eixos ali tem tipos de eixos. Tá? O manual de contagem ali, finalmente eu vou poder passar... Eu vou passar estruturas do trabalho. Tá? Hoje mesmo, depois da aula, eu vou passar para vocês o que sobrar da aula. Tá? Eu vou levar uma planilha dessa aqui para estragar em aula. Tá? Eu gosto de fazer conjecturas e tal. Eu vou fazer umas aqui, tá? Umas simulações. Tá? 9 milhões. Isso aí é assim, ó. Tá? É aquela notícia que saiu no jornal. A rodovia vai ser concedida para... Tá? O valor da outorga, inicial da outorga seria 9 milhões. Tá?
Ninguém sabe porque ninguém conhece o contrato. Tá? Eu conheço um pouco porque eu tive numa banca em Minas Gerais e eles estavam usando o caso do Rio Grande do Sul, o que fizeram aqui no Rio Grande do Sul como o modelo para Minas Gerais. Tá? Então aí eu fiquei na banca. Tal. Olha ali, aquilo ali ó, é a notação que a gente vai usar, que até agora eu falei nesse fluxograma aí, nesse diagrama de fluxo de caixa aí. Tá? A gente vai usar essa nomenclatura aqui. Tá? Período. Período é o tempo, de 0 a 10 anos. Tá? Que aí eu vou... Enquanto isso, eu vou conversando com vocês aqui também. Tá? Eu pretendia fazer isso só em aula. Tá? Então, tá? Mas em aula, já que eu tenho esse material aqui, que eu vou conseguir fazer o custo e o benefício, embora o tempo é curto, estou gravando aqui um pouquinho antes da aula, tá? Então eu vou montar uma tabela, tá? A tabela vai ter 10 linhas no caso aí, tá? Eu gosto de fazer as coisas que possam aumentar, tá? Isso que eu vou fazer em aula. Ok. Eu vou modificar umas então, coisas. Nós vamos ter aqui um período de 10 anos. Agora eu vou trazer uma tabela pronta, tá? Anos. Mas vamos ter um TAC, ou uma taxa de atratividade de capital de 11%. Essa taxa aí tem vários nomes, tá? Taxa de interesse, taxa de... Tá? Por isso essa taxa aí, ele é uma maneira aí, quando ela é controlada pelos estados, de atrair investimento, tá? Ou regular o mercado. Então, 11% ao ano. Tem taxas que mudam e a gente não vê repercussão. Tá? Isso aqui são, por exemplo, eu vi que a taxa de juros, não sei o que lá, a taxa Selic, 3%, mas se eu ficar vermelho no cartão de crédito, eu não vou pagar 3%. Essa aqui. Eu vou montar de novo. Vou pagar uns 300%. Então aqui eu estou montando a tabela correspondente a isso aqui, ó, com esses, tá? Taxa de juro, TAC, tá? Isso aqui não é a taxa, na verdade, é um índice que eu estou criando baseado na taxa. Aqui ele está tudo 1 aqui, ó, tá? Porque não foi modificada a fórmula, tá? Isso aqui eu estou usando basicamente eu vou usar as fórmulas, tá? Mas eu vou ter que corrigi-las naturalmente, tá? Isso aqui era de um outro, tá? De uma outra situação. Então, vamos colocar aqui as coisas nos seus lugares. Então, a gente tem um período de 9 anos, a gente coloca isso aqui, de 10 anos, a gente coloca 9 milhões. 0 a 10 aqui. E o nosso investimento, a gente bota aqui, ó, tem investimento aqui no ano 0, 1 milhão. Então, e depois, esses 8 milhões aqui é uma manutenção. Então, a partir do ano 1, tá? Ano 0, foi quando fez o investimento. Não pôde recuperar ainda. No fim do primeiro ano de concessão, tá? Teve que dar manutenção também. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem alguma coisa aqui, ó, já começou a desarrumar. Toda vez que a gente tem alguma coisa para o futuro, quando a gente traça o presente, a gente tem que depreciar esse valor. Tá? É aquela pergunta, o que tu prefere, pagar 8 milhões hoje ou daqui a um ano?
os meus 8 milhões. Prefiro pagar daqui a um ano. Porque quando eu trouxer esse valor presente, ele vai ser abatido da sua taxa de juros, ou taxa de atratividade de capital. Não tem nada a ver com inflação isso, tá? Isso aí é o valor que tem o dinheiro, por eu estar disponibilizando ele só no futuro, eu não posso mexer ele no futuro. Quando eu trago para o presente, esse valor vale menos, tá? Aí, pela mesma maneira que eu prefiro. É a mesma coisa que se vocês têm um produto a prazo, quando a gente paga à vista, tem o desconto. Tá? É isso. Era para ter o desconto. Taxa de juros e tal. Então, a distância entre as... Aqui, ó, 9 milhões, ele não é corrigido. A distância entre as setinhas era para ser a mesma, tá? Bom, e o que a gente vai botar aqui, então? Tá? Eu não botei nada ainda aqui. Tá? Então, eu vou botar a taxa de juros. Eu vou botar aqui. Estou tentando dar uma ideia de organização, muito organizado que eu sou. Nessa casa aqui. Tá, mas é legal deixar então, para a gente poder variar a taxa, tá? Desses aqui, tá? Eu vou ter que ter um multiplicador, um divisor aqui que vai corrigir esse valor. Tá? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma taxa de juros, eu tenho 1 mais o valor da taxa de juros elevado a um valor, uma exponencial. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro mês. Tá? Bom, então, isso aqui eu tenho que chamo de juros compostos ou uma exponencial, tá? Uma taxa exponencial. Se tivesse, por exemplo, J vezes a taxa, tá? 1 mais a taxa vezes o período, tá? É a taxa linear. Esse aqui é 1 mais a taxa elevado ao valor do período. Então, aqui está tudo 1 porque eu não tenho uma taxa ainda. Tá? Então, aqui, que valor vai ser da taxa de juros? É L10. L10. Tá? Se eu pegar puxar esse valor assim, simplesmente aqui, ó, vai dar tudo errado. Tá? Então, eu tenho que... Por quê? Porque quando... Ó, aqui não tem mais L10, é L11. Aqui é L12, que é L13. Tá? Então, eu tenho que calçar esse valor aqui. Normalmente, a taxa de juros, eu calço a coluna e a linha, que depois eu posso querer trocar de lugar a tabela. Deu um erro doido ali que eu não sei. Pegou acho que pegou um alfanumérico ali. Aí trancou, eu não conseguia. É 10. Estava errado. Agora já deu? Não, não deu ainda. Hum. 0,11. Tá, isso aí eu gosto de entrar com um número mesmo. Tá? E aí aqui. Dividir por 100 na fórmula. Tá. Então, mais inteligível. Investimento. Qual foi o investimento? Em vez de 0,11, 11%. Aqui na taxa de manutenção. Que é a mesma coisa. Um, 2,
2, 3, 4, 5, não, 6, meu 7, Deus. 8, 9, 10. Acho que eu já arrumei várias vezes, cada vez se estraga. E aparece os que eu botei um em cima do outro sem me dar conta. Esse movimento aí tem um custo financeiro. Tá certo. Muito pequeno, tá? Que aí seria certo. A taxa de juros mensal, né? Então aqui o valor corrigido, qual que vai ser? Vai ser esse aqui. Deslocamento de um ano para o outro. Tá? No caso aqui não tem nada, não tem outro valor. Se eu tivesse, por exemplo, um investimento aqui, outro 6 milhões, sei lá, tá? Ele apareceria aqui, tá? Mas não tem por enquanto, tá? Então não tem correção de investimento aqui, vai ter correção só desse aqui. Esse aqui então é dinheiro, então vai ser corrigido por esse aqui, ó. Esse valor aqui, ó, pago só no fim do primeiro ano, quando trouxer para cá, ele vai ter um impacto menor, ele vai ter um impacto de 7 mil, e assim por diante. Tá? Então, esse aqui tem o valor aqui, ó, esse valor aqui, dividido por esse aqui. Tá? E aí vai até embaixo, tá? Depois aqui a gente tem o total. Por que a gente faz assim? Porque no projeto a gente faz assim, ó. Tá? Aqui eu pego cada total, ó, somo aqui os investimentos, só dos corrigidos, só somo as colunas amarelas. Né? Então, 9 milhões, aqui 7 milhões e 200, que é 8 milhões corrigidos, 6 milhões, tá? Isso aqui é o total de cada ano, tá? E aqui é o total acumulado. Ó. Então, aqui, ó, isso aqui é só uma soma, ó. Vai somando cruzado aqui, ó. Soma esse com esse, bota aqui. Na primeira aqui, aí depois eu acumulo. Esse, mais esse total aqui, bota aqui. Ó, quer ver, ó? P13 mais O14, bota aqui. E assim vai fazendo, cruzado. Eu fiz o primeiro, depois e... Tá? De modo que... geralmente assim, o custo ele vai aumentando sempre, tá? Porque tem custo de manutenção. Então, no fim da vida útil, esse custo ele vai ser máximo, ele é crescente. Tá? Então, a gente considera aqui, por exemplo, aqui um asfalto, 10 anos já se foi a vida útil. Tá? E como é que vai ser o benefício dessa coisa aqui? Isso aqui para cá agora. Benefício a gente verá logo a seguir. Vamos agora ver o exemplo do benefício, né? Então aqui a gente tem aqui os custo ainda, tá? O gráfico aquele do custo, aqui, tá? Tem o programa aqui, ó, foi 9 milhões e 8 milhões por ano. Custo investimento anual de manutenção de 8 milhões, tá? Aqui a taxa de juros, ó, funcionando dentro tá, isso aqui é de 0 a 10, tá? Aqui está deslocado, aqui sumiu uma setinha. Isso aqui é a tabela de custos ainda, ó. Mas daqui a pouco eu vou mostrar eu vou estar mostrando a tabela de benefícios, tá?
Então, é isso que eu estou preparando aqui, ó. A taxa de juros, Então, aqui é benefício eu vou ter que ajeitar cada Então vamos para cá para o segundo exemplo. Então, cada pedágio, aqui, né? 9 milhões, depois 8 milhões Então, constante. isso aqui ainda é o custo, tá? Então, isso aqui a gente tem que fazer, a gente sabe por quê, né? Porque a gente está trazendo tudo para o valor presente. Então, 9 milhões aqui, o 6, vou botar 9 milhões. Então, aí a gente tem a composição de custos, aqui ano após ano, isso aqui é o custo do ano 0, custo do ano 1. O ano 0 é só os 9 milhões. Vai indo. E aqui é o acumulado. Então, esse aqui em 10 anos, que é a vida do projeto, é considerado que o custo seria 56 milhões 113.856. Bueno. O que tem que equilibrar isso aqui seria os benefícios. Os benefícios têm esse formato assim. Ó. Por que ele tem esse formato? Porque o benefício ele é dependente do volume médio diário. Tá? Então, aqui a gente coloca os períodos de 0 a 10. Tá? Isso aqui foi uma regravação. Eu perdi perdi o benefício é o pedágio cobrado. Original, por isso que eu já usei. Como a gente chega nesse benefício? Então, aqui a taxa de capitalização, a taxa de juros, a taxa de crescimento de fluxo, a gente bota essas duas aqui para fazer a correção. Tá? Então. Porque tu tem o benefício em reais. Tem esse formato aqui, ó. A gente tem o benefício é corrigido. Ó. Tem que corrigir então, tá? Então, 54 aqui, que é o benefício que foi calculado aqui, ó. E a gente usou aqui, ó, para estabelecer o preço do pedágio, estabeleceu essa relação aqui que tem no manual de contagem do DENIT. Ele estabelece essa relação aqui, ó, número de eixos e por quanto que tem que multiplicar a tarifa. Tá. O ideal é a gente ir no pedágio, pegar os nossos veículos e ver o preço. Né? Os veículos que a gente fez a contagem. Tem a tarifa do carro. Aqui está baseado no multiplicador, a tarifa de 2 eixos, 3 eixos, tal. Tá? Depois, pelos percentuais aqui, ó, de cada um, a gente estabeleceu o valor médio da tarifa. Tá? E ele vai ser corrigido de acordo com... É dinheiro? É. Então tem que corrigir por aqui. Ó. Tá? Então está aqui a correção. F71 dividido por D, que é a taxa de capitalização, a taxa de juros. Tá? Para que se usa isso? Isso aqui a gente usa, vamos pegar esse aqui que é mais fácil, tá? Porque esse valor foi pago aqui, ó, tá? No futuro. Tá? Se eu vou pagar um valor no futuro, tá? Eu trago ele presente, o valor é menor. Tá? Por quê? Porque quando tu joga ele para o futuro, tu tem que aplicar uma taxa de capitalização, a taxa de juros, que é a taxa de disponibilidade de capital. Tá? A taxa de juros é isso, não tem nada a ver com inflação. A taxa de juros é uma taxa que tu paga pela disponibilização do dinheiro. Entende? Então aqui, ó, eu vou te emprestar o dinheiro, tu me paga só daqui. Se eu te emprestar 800 aqui para te me pagar aqui, aí eu vou fazer o contrário. Tá? Eu vou aumentar esse valor. Tá? Mas, se eu estou pagando no futuro aqui, ó, olha, eu te faço isso aqui em 6 meses. Não, eu vou pagar à vista. Então, tu tem que depreciar esse valor, que pagar o valor é menor. Tá? Para vocês não esquecerem. Tá? Então, voltamos ao benefício. Tá?
Então a gente tem que ter isso aqui para corrigir, porque a gente tem um benefício em dinheiro. Tá? Isso aqui é função do pedágio, tá? O valor médio, ó, cada um tem um valor entre 11, que é o veículo menor, e 94, que é o de 8 eixos, que é acima de 8 eixos. Tá? Então a gente faz a correção. O volume médio diário, ao contrário, ele tem uma taxa de crescimento aqui 8, podia ser 5. Tá? 5 anos, eu vou botar aqui o default. Tá? O default é 5. A gente não sabe, aplica 5. Tá, então a gente tem aqui o volume, que é o volume no ano 1, volume no ano 2, volume no ano 3, que nem a gente tem aqui, ó, benefício no ano 0. Tá, no ano 1 a gente abate ele em 11% e vai indo. Tá? Isso aqui, o valor é o mesmo, a gente está trazendo para o presente. Então, quanto mais para o futuro, menor ele fica quando a gente traz para o presente. Tá? Isso aqui é dado do problema, tá? Diz que eu tenho 17% de 2 eixos, 23% de 3 eixos, 21%. É isso que me possibilitou calcular esse valor aqui. Tá? Aqui, ó, período, a taxa de capitalização, investimento é o valor que a gente paga, esses valores maiores aqui. Tá? Então, eu podia botar uma outra, eu podia dizer que o valor é pago 9 milhões no primeiro ano e mais 8 milhões no fim do primeiro ano, sei lá, tá? 7 milhões. Tá? Aí teve esse impacto aqui, ó, no custo. Tá? Então, a gente podia botei 70 milhões, na verdade. Crescente, começar em 6 e ir até 10. Tá? Não importa, porque depois que a gente tem isso aqui feito, tá? É só trocar os valores. Tá? Então, se tivesse 9 milhões, seria um outro 9 milhões aqui, ó, um valor aqui. Aí ele entraria aqui nessa tabela. Tá? Aqui é o valor acumulado de modo tal o custo total. Tá? Aqui ele vai me dar o benefício também. Tá? Então, aqui ó, as taxas de correção de... Tá? A expectativa de crescimento do volume diário, o benefício médio, unitário, tá? Por veículo, é média. Tá? Aqui o benefício total, como no primeiro ano não tem fluxo. Tá? Então, a obra é zero. Tá? E aqui, ó. tu teria que ter antes do ano 0 aí. Já benefício. 50, vai acumular. Que é o valor do pedágio, vezes 365. Que são os dias do ano, isso aqui é baseado no volume médio anual, né? Vezes F50, que é o volume de fluxo. Então aqui dá o total cada ano. E aqui o total acumulado. Tá? Vamos pegar um valor aqui. Vou trocar esse valor aqui. Vou até que fosse 23 o pedágio. Tá? Igual aqui, ó. O projeto se paga no primeiro ano, tá? Paga no primeiro ano. R$5. Vai se pagar também rapidamente. Tá? Se o pedágio fosse R$1, se pagar é ultrapassar o valor que está na última linha, na 10ª linha do custo acumulado. Aí ele não se paga. 2. Aí ele já se paga aqui, ó.
7 para o 8º ano. Então, 7º para o 8º ano ele se paga. Normalmente em transporte se paga em 5 anos. Né? Então isso aqui dá para a gente... É o que a benesse que recebe os empresários do setor. Esse valor aqui. E se fosse benefício... Dá 20% por ano de juros. Tá? A gente podia ter um benefício em vez de ser um pedágio. O pedágio fica mais fácil. Tá? E se fosse o benefício de simplesmente de uma benefício melhora que da via, cada usuário experimenta. Tá? Então, o que mudaria aqui? Aqui eu tenho pedágio. Tá? Se fosse benefício, provável que eu tivesse um benefício conforme aquele que tem que eu mostrei para vocês, tá? Aquela tabelinha. Porque em vez de a gente ter isso aqui, a gente vai ter um custo para cada veículo, que nem eu mostrei no manual. Tá? A gente tem um custo para cada modelo de veículo, uma redução de custo. Lembra? Eu vou mostrar o livro para vocês aqui. Sempre é bom olhar o livro, agora que eu estou rateando ali, passando para... Isso aí são tabelas importantes. Essa parte inicial do livro é muito importante em termos de projeto, porque dá os gabaritos das estradas para te calcular os volumes, né? Apresenta essas tabelas aí para a gente fazer estimativa de redução de custos em função do tipo de obra que a gente está fazendo. Aquelas tabelas de custos em diversos tipos de pavimento ali é um bom indicador para a gente fazer uma estimativa. O primeiro capítulo do livro de vocês. Então aqui a gente vai usar isso aqui para fazer, por exemplo, um orçamento. Porque basicamente é o que a gente veria de tipos de pavimento e coisas assim, tá? Na aula eu vou mostrar o volume 2. Está vendo? É a partir disso aqui, ó. Aqui tem as diversas tabelas, ó, de custo. Aí eu peguei Isso aqui é só combustível, coeficiente de aumento de consumo de combustível. Aqui a base é o concreto, ó. Portland. De concreto. Tá? Então não vou botar isso aqui lá porque tem várias tabelas, tá? Então, aqui, ó, se tu tá com macadame... Note que eles botam a base, então, tá? Aqui a gente tem diferença do automóvel, ó. Porque dependendo da base, tu tem do asfalto, o que importa é a base, tá? Ele é flexível. Concreto, baixa sempre o caminhão. Ó, se tem um caminho ruim, tu vai fazer uma melhoria. Ó. Aqui é comparativo, o asfalto é que é a base 100, ó. Carro, isso. Tá? Enfim, tá? Isso aqui são bases que existem de comparação. Tá? Então, o caminhão ele é sempre mais sensível, tá? Então, aqui comprando concreto com macadame, que seria parecido com um calçamento de... Só que o macadame hidráulico aqui não prevê uma colocação de nada em cima, tá? Macadame puro. Então, essa é a diferença de custo que tem. Então, é isso. O que mais que a gente pode... uma coisa importante aqui, ó, no benefício aqui, ó. A gente, aqui no caso, é pedágio, tá? Mas, no caso de obra, ela poderia durar mais do que um ano, tá? Aí o que a gente pegaria? A gente pegaria esse zero aqui, que seria o primeiro valor aqui, tá? O primeiro benefício aqui, e a gente abriria ele aqui, ó,
a gente pegaria esse período aqui, vou copiar aqui, tá? Botaria esses períodos aqui, ó, tá? Só que esse período corresponderiam a meses. 12 meses. A gente faria uma pré-avaliação, onde tu teria os meses da obra, tá? E o último período, largaria no zero ali. Tá? Seria o valor que tu teria na real no zero. Seria, tá? 11 e 12. Substituiria o zero. Tá? Tá? A gente poderia ter 24 capitalização meses. por juros mensais, tá? Seria 8, aqui no caso a gente usou 8, seria 11, né? 11, usamos 11. Seria 11 dividido por 12. Que o tempo da obra aí tá certinho ali. A gente faria aqui. Durou um ano de obra, se fosse obra, tá? Isso tem que corrigir a contagem também dessa maneira, tá? Enfim. O ano 0 é uma coisa, o ano 1 é onde tu tem o volume e tal. O ano 1 vai ser o efetivo no fim do ano 1. Tá? O que a gente tem? Passasse um ano pegando pedágio. Vocês têm que fazer uma planilha aqui, que seria a planilha 1, com aquela variação de preço. Isso aí agora eu vou encerrar aqui. Tá? A segunda parte seria isso aqui, essa parte aqui de mostrar os livros, eu vou mostrar em aula. Tá, por enquanto a gente tem isso. Tá? Depois a próxima seria calcular o fator de veículo. Tá. Vou mostrar rapidamente os livros. Tá? Esse aqui é o Manual de Técnicas 1. Tá? São 700 e tantas páginas. Esse aqui é o 2. Tá? Bem interessante. Mais interessante que o 1 é que o 1 é a nossa referência básica. Né? Então, ele é extremamente prático, tem todos os tipos de base e com detalhamento muito bom. Depois, em aula, eu vou mostrar solo-cimento, aqui, como é que está aqui, já que eu mostrei um resuminho, tá? Mas base de macadame betuminoso, tá? Tem todas as devidas bases. Tá? E tem aqui o manual de contagem de tráfego, manual de estudos de tráfego, tá? Que tem além daquelas tabelas ali tá? O mais interessante mesmo são as tabelas com os tipos de veículos aqui. Eles apresentam primeiro, isso é bem no início do livro, mas umas tabelas que a gente vai usar aqui, tá? Que tem a tipologia de veículo. Claro que aí vocês olhem aqui no... Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Eles têm todos os tipos de eixo, tá? Que a gente vai usar. Tá? Eu vou dar para vocês isso. Aqui, ó. Então, os tipos de composição, ó, os tipitos de eixo deles, assim, e depois eles têm aqueles resumos, ó, que é essas tabelas aqui, tá? Que a gente vai usar para contar, tá? Mas então é isso. Tá? Até a aula então, pessoal.